Essa é a aula 8 do livro do volume 2 de vocês, Geografia 1. Geologia 1, ó, o nome da aula é Geologia 1, Estrutura da Terra. Geologia é o quê? Alguém sabe dizer o que é geologia? Geologia na geografia é o quê? Estuda o quê, geologia? O que é que a geologia estuda? É o campo do saber que estuda o quê? Tem um curso, né, que vocês podem fazer. A geosfera. Estuda geosfera. E o que é a geosfera, Camille? Não é a Terra, não? É tudo que compõe a Terra. Tudo que compõe a Terra. Então, agentes internos, externos e faz parte da geosfera. A hidrosfera faz parte da geosfera. Não, a hidrosfera é uma coisa, não? A litosfera, a biosfera faz parte da geosfera. Você disse que era o todo? Não, então é só aquela parte agente interno. Se eu botar isso aqui, vocês vão entender agora. Olha, aqui tem um esquema, né? Sistema físico da Terra. O nosso planetinha, ele é um grande sistema. E a gente pode até dizer que o nosso planetinha, ele é um organismo vivo, porque ele está em constante processo de transformação, tanto transformação interna quanto externa. O nosso planetinha, ele é condicionado por forças internas, que a gente vai chamar de forças endógenas, quanto forças externas, aqui na superfície, que são as forças exógenas. Quando vocês estiverem estudando o relevo, a gente vai ver que o relevo, ele tanto é formado quanto ele é modelado por forças endógenas, internas, quanto forças exógenas, externas. Certo? Beleza. Inclusive, uma das forças exógenas que muda nosso planetinha somos nós, seres humanos. Nós, ao construirmos, ao explorarmos os recursos e tudo mais, nós somos um dos fatores que, de certa forma, modela o relevo e tudo que existe aqui na superfície. E não só na superfície, né? Enfim, nós conseguimos ter esse poder de destruição, esse poder de transformação. Então, a Terra é um grande sistema e esse sistema Terra, ele é composto por subsistemas. Esses subsistemas, eles interagem entre si, né? Por exemplo, a biosfera seria a camada de quê? Que representa o quê? O subsistema que representa o quê? A biosfera. 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 A vida. A vida, certo. Mas existe vida sem atmosfera, sem hidrosfera e sem a litosfera, que é a camada que a gente vive sobre ela, Pisa? Existe? Existe vida sem água, existe vida sem ar, existe a vida sem o solo, sem as rochas, sem os minerais. Existe? Não existe, né? Então, pronto. Toda vez que a gente fala de biosfera, eu estou falando de duas coisas. Não estou falando só da esfera da vida, embora muita gente diga que é isso. Eu estou falando de tudo que é vivo, mas também de tudo aquilo que a vida precisa para se viver. Pronto, viu? Eu dei uma filosofada agora. Mas, enfim, a Terra é um grande sistema e esse sistema é formado por subsistemas, que são esses aqui: atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera. Eu não vou dizer que é só a litosfera, porque a litosfera é uma parte da geosfera. Professora, a geosfera seria o quê? Seria a estrutura interna da Terra? Exatamente. Então, me diga o que é a estrutura interna da Terra. Eu acho que tem esse livro agora. Eita, tem alguém ligando para mim, mas não vou atender, não. Vou botar aqui, estrutura interna. Vocês sabem me dizer o que é a estrutura interna da Terra? Seria placas tectônicas, etc. Ou manto, núcleo. Bem simplesinho para vocês entenderem. Olha, nessa imagenzinha. Estão vendo aqui, ó? A estrutura interna, o nosso planetinha, ele é dividido em camadas. Ó, em camadas. A estrutura interna dele é dividida em camadas. A gente tem o núcleo interno, tem o núcleo, o manto e a crosta. Pronto, bem simples. 3 camadas. Existem 3 camadas internas na Terra, que compõem a nossa geosfera. A geosfera seria a estrutura interna da Terra. Lá naquele esquema que eu mostrei agora, tem dizendo assim, litosfera, aí embaixo tem geosfera, né? Porque a litosfera é uma parte da geosfera. A geosfera, ela seria o quê? Seria a estrutura interna do planeta, que é formada por 3 grandes camadas. O núcleo, o manto e a crosta. Professora, a crosta é essa camada que a gente vive sobre ela, que eu estou pisando, que eu estou sentada agora em cima da crosta. Exatamente. Que também é chamada de litosfera, não é isso? Ou superfície terrestre. Para ficar bem simples para vocês entenderem. Então, a gente vive sobre a crosta, que é a camada externa, sólida e rígida da Terra. A gente vive sobre ela. E ela é bem fininha, ela só tem 70 quilômetros de profundidade. Aí, abaixo da crosta, a gente vai encontrar o manto. O manto é onde a gente vai ver o quê? Vai encontrar o quê? Um material pastoso, que é o magma. Professor, então quer dizer que o magma que dá origem às erupções vulcânicas, que dá origem às rochas magmáticas ou rochas ígneas, esse magma vem do manto terrestre, essa camada que fica abaixo da crosta, exatamente. Então, a geosfera é composta por a estrutura interna da Terra,
composta por crosta, manto, material pastoso, que é o magma. Tanto no manto superior quanto no manto inferior, a gente vai encontrar o magma. O manto a gente divide ele em dois. Manto superior, que é a parte que está mais próximo daqui da gente, da crosta, e o manto inferior, que está mais próximo do núcleo externo. Aí o núcleo da Terra, ele é composto por um material bem pesado, bem denso. Porque a gente vai ver que quando o planetinha se formou, o nosso planeta se formou, os materiais mais densos foram para o centro. Vocês estudam isso em física, química, né? Que quando a gente coloca, por exemplo, estou com um copo de água e coloco um material pesado nesse copo de água, com água. O material pesado vai para onde? Ele não vai para o centro, para baixo, para a parte inferior. Então, quando o planeta se formou, os materiais mais densos foram para o centro, formando o núcleo da Terra. O núcleo da Terra é formado principalmente por dois tipos de elementos, que é o ferro e o níquel. Professora, tanto o núcleo interno quanto o núcleo externo da Terra é formado por ferro e níquel? Sim. Só que existe uma diferençazinha em relação à densidade, digamos assim, à espessura, a dureza, digamos assim, do núcleo. Porque o núcleo interno, como ele sofre uma pressão maior da Terra, ele é um pouco mais sólido, mais rígido, o núcleo interno. E o núcleo externo, mas também é constituído de ferro e níquel, materiais pesados. E o núcleo externo, que está mais em contato com o manto terrestre, que é constituído por magma, pastoso, muito quente. O núcleo externo, ele tem uma textura mais pastosa, né? É constituído por ferro e níquel também, mas ele tem uma textura mais pastosa porque ele está mais em contato aqui com o manto da Terra, né? Que é composto por magma. Belezinha? Então, a geosfera, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a origem do universo, do sistema solar e do nosso planetinha. Quando o planetinha se formou, a primeira grande constituição aqui vão ser o quê? Formar o núcleo da Terra, né? Primeira camada que ia ser formada foi o núcleo terrestre. Por quê? Porque os materiais mais pesados, né, ferro e níquel, foram justamente para o centro, para o núcleo do planeta, constituindo o nosso núcleo interno e o núcleo externo. E aí o manto terrestre, que é uma camada que tem no livro de vocês, tem em torno de 2.800 e poucos quilômetros de profundidade, aproximadamente forma a maior parte da Terra, na verdade, o manto forma a maior parte da Terra, corresponde a 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. É constituído por rochas em estado de fusão, porque o magma nada mais é do que uma rocha, sendo que em estado pastoso. Vocês entendem isso, não entendem? O magma, ele é uma rocha, sendo que é uma rocha em estado pastoso, em estado de fusão ali. Quando a rocha magmática se forma, a rocha magmática ela se forma pelo magma, né? Quando o magma resfria, o magma não vem do manto? Então, entenda que lá no manto terrestre, aqui abaixo da crosta, existem rochas. Existem. Sendo que é uma rocha num estado pastoso, que é o magma. O magma da lava vulcânica, que vocês veem em filme, desenho e tudo mais. Certo? Então, o manto vai ser composto por magma. E a crosta vai ser composta pelo quê, professora? Quando houve o resfriamento, né, na superfície, se formou a nossa crosta. Quando o planetinha, primeiro se formou o núcleo, depois foi constituindo o manto, e quando a parte superior do manto começou a ser resfriada, foi sendo formada a nossa crosta terrestre, que é a camada mais sólida, rígida, externa da Terra, que é onde a gente vive na crosta. E essa crosta ela é composta pelo quê? O que é que constitui a crosta terrestre? Essa litosfera, essa superfície terrestre, ela é formada pelo quê? Por rochas e por minerais. Qual o campo da geografia que a gente vai estudar? Rocha, mineral, origem do universo, da Terra, dos planetas, a data rocha. Qual o campo da geografia que estuda isso? A geologia. Por isso que vocês agora vão começar a estudar a geologia, porque é o campo da geologia que se dedica a estudar isso aqui. Estrutura interna da Terra, rocha, como é que o planeta se formou, tudo isso é a geologia, certo? Aí, quando a gente for ver relevo, as feições do relevo são nada mais, nada menos do que feições. Tipo, formas variadas da superfície terrestre. Como se comporta a nossa superfície, é o nosso relevo. Então, quando estudar relevo, a gente vai estudar o quê? As feições. As feições é do campo da geomorfologia. Morfologia tem a ver com a forma, né? Ou seja, pronto. Então, agora a geologia. A parte introdutória de geologia agora, depois vocês vão ver a parte de rocha. Para a gente depois ver relevo. A gente vai ver que no relevo a gente vai encontrar as rochas, né? Então, por isso que eu estou seguindo uma sequência com vocês, para vocês entenderem. Então, eu mostrei agora para vocês o que é que constitui a geosfera, que é um dos subsistemas terrestres.
Nós temos a Terra como um grande sistema, que é composto por 4 grandes subsistemas. Atmosfera, hidrosfera, biosfera, que não é só vida, e a geosfera. A geosfera compreende não só a litosfera, como também, que é a crosta, litosfera crosta, né? Como compreende também o manto da Terra e também compreende o núcleo. Belezinha? É a estrutura da Terra, interna da Terra, é a geosfera. Então, núcleo, manto, crosta formam a geosfera. Alguma dúvida até agora? Que é esse esquema aqui, ó. O esquema tá... Sendo que no esquema tá mostrando como se fosse só a litosfera, né? Mas não é. A geosfera é a estrutura toda. Tanto a litosfera, que é a crosta, o manto, quanto o núcleo. Agora vamos para o slide. Estão vendo o slide? Estão vendo? Sim, tá aparecendo, Beatriz. Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta bem simples. O que é que vocês sabem sobre a origem do universo, do sistema solar e da Terra? Se vocês me disserem, eu posso já passar adiante. O que vocês sabem sobre a origem do universo? O universo se formou quando? Através de quê? Deu uma explosão. Eita! Então você está O seguindo famoso Big Bang. Você está seguindo uma teoria. Sim. Você está sendo movida pela ciência, então. Justo. Então você está sendo movida pela principal teoria que tenta explicar a origem do universo, que é a teoria do Big Bang. Big Bang e grande explosão. Essa teoria, ela é uma teoria realmente correta, 100% correta. Ela consegue realmente explicar tudo o que aconteceu desde essa grande explosão. O que é que existia antes do Big Bang? Já existia o universo? Ou não? Alguém sabe dizer? A teoria do Big Bang explica isso? Ela sabe explicar bem direitinho o que aconteceu com essa expansão do universo? Eu creio que ela não sabe explicar tudo que veio antes, mas porque ninguém sabe, né? Pelo amor de Deus. E nem sabe explicar também tudo que veio depois, viu? Justamente. A teoria não explica o que é que existia antes da grande explosão. Ela só diz o seguinte, que há mais ou menos 15 bilhões de anos, toda a matéria, toda a energia do universo estava unida numa espessura, num tamanho de um alfinete, e através da movimentação das partículas, né, da energia dessas partículas que existiam ali, toda aquela densidade reunida, a movimentação daquelas partículas fez com que houvesse uma grande explosão, chamada Big Bang. Mas o que aconteceu na primeira fração de tempo, o que é que aconteceu um segundo depois, 2, 3, 4, tudo isso a teoria do Big Bang não sabe explicar fielmente o que aconteceu. Né? Ela dá uma introdução do que é que teria acontecido com a origem do universo, mas ela não sabe explicar o que é que existia antes do Big Bang, se já existiu o universo, porque dizem alguns cientistas que já existia, o universo já existia. Ele teria sido comprimido, alguns dizem que tinha sido comprimido, um Big Crunch, depois houve uma grande explosão, outros já têm outra visão. Existem várias teorias. Existem teorias, vastas teorias científicas, e existe a teoria também do ponto de vista religioso, que a gente não vai abordar aqui. Oi? Também a gente já assistiu um vídeo com o Tassis, que Sim. era sobre a matéria escura. Também é uma teoria do universo, porque a matéria escura, ninguém sabe ao certo como ela funciona, só que eu lembro que foi Newton que fez uma fórmula para saber que aquilo existe. O era do buraco negro é uma lombra. Mas... barra pesada. Tem muitas que são bem polêmicas. Essa teoria da matéria negra, ela fala como se fosse um ciclo, tá entendendo? Uhum. Tipo, como você falou, que tipo, tudo vai tipo, se comprimir, depois explode, depois que tudo acontece de forma, vai todo mundo explodir de novo, e sabe? É um ciclo que vai acontecendo. Uma das coisas que a física, que a ciência, na verdade, não consegue explicar direitinho, é que o universo está em constante expansão. Ele não parou de expandir. Desde a grande explosão, há mais ou menos 15 bilhões de anos, até agora, ele está expandindo. A gente sabe que ele está expandindo, mas não sabe o porquê dele tá expandindo ainda. O que é que leva a essa expansão? Ainda não sabe explicar diretamente. É por isso que eu digo que a teoria do Big Bang ela é a mais aceita pela ciência, mas ela não consegue corresponder a todas as perguntas que a gente tem sobre. Ela não consegue. Na minha opinião, eu acho que vão conseguir desvendar essas coisas quando eles descobrirem o que é a matéria escura. A matéria escura é a chave de tudo isso. Meu Deus, eu adoro estudar esse assunto, né? Você quer ser astronauta?
Quer estudar astronomia? Não, mas é aquela coisa. Mas é bom, né? O assunto ela é interessante. Eu Sim, aí gosto como é que se de formou estudar. o nosso sistema solar? Quando a gente vai estudar a origem da Terra, a gente estuda a origem da Terra também junto com a origem do sistema solar, porque quando o sistema solar formou, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, o resto que sobrou da formação do nosso solzinho, do nosso planetinha, né? Do que esse planeta, da nossa estrela que ilumina nosso sistema solar, o Sol, o resto que sobrou, tipo materiais rochosos, né? O resto de poeira e gases que sobrou da formação do Sol, deu origem, através da força gravitacional, deu origem, que atrai os corpos, né? Deu origem aos planetas. Os planetas mais próximos ao Sol são os planetas mais, como é que eu posso dizer? São os planetas mais densos, os planetas mais formados por rochas, por minerais, né? E os planetas mais distantes do Sol são os planetas gasosos, que são os outros 4, né? São os gasosos. Constituídos, obviamente, por gases. E são, em suma, geralmente os maiores, né? São os maiores. Mas vamos lá, aquele texto que eu mostrei para vocês hoje de manhã. Vocês viram o texto que eu postei? Eu vi. É esclarecedor uma das partes dele. Peraí que eu não abri, não. Como se formou a Terra. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Pronto. Ó. Faz um resuminho aqui sobre a origem do nosso sistema solar e da Terra, né? Do planeta Terra. Aí diz o seguinte. Essa parte é a mais importante do texto. Logo na primeira página. Se você ler isso aqui, tá ótimo. A história da Terra começou há cerca de 4,6 bilhões de anos e coincide com a origem do sistema solar. Porque, como eu falei, o que sobrou, né? O nosso sistema solar ele se formou através de uma nuvem de poeira cósmica. O sistema solar, nosso sistema solar, formado pelo Solzinho, pelos 8 planetinhas, que a gente tem conhecimento, ele se formou através de uma nuvem de poeira e gases. E existe até uma denominação para isso. É chamada de hipótese da nebulosa. Tipo, quando a gente vai estudar a origem do sistema solar, a gente estuda através da hipótese da nebulosa. Nebulosa seria essa nuvem de poeira e gases, né? Essa nuvem de poeira e gases começou através da força gravitacional. Oi. Só um adendo aqui, que pelo que eu já estudei e que eu lembre, a nebulosa ela é essa nuvem de poeira que você falou por causa ela ocorre depois da explosão de uma estrela. Aí se forma a nebulosa. Né? Mas você está falando isso porque... Não, eu tô falando porque você falou na poeira cósmica, aí eu falei da nebulosa. Tá. Ok. Eu dei uma travada agora. Eu tô dizendo que você tinha dito. Sim, aí vamos lá. Então, a história da Terra coincide com o período da história do Sistema Solar, porque se formou, o que sobrou foi o que formou os planetas. Nessa época, havia uma nuvem de poeira, de gás e poeira, uma nebulosa. A força de atração gravitacional das partículas e dos gases desta nuvem causou um grande colapso gravitacional, reunindo a maior parte deste material no centro de massa. Aí aqui vocês vão ver que a origem do Sol é o que vai explicar agora a origem do Sol, na verdade. Quando a força gravitacional fez com que houvesse um colapso, onde toda a matéria começou a ir para o centro, começou a haver o processo de formação do Sol, o protossol. Este colapso acompanhado de rotação, existia um processo de rotação, né? As partículas, toda poeira de gases e poeira e gases estavam em processo de rotação. Através do processo de rotação, fez com que um disco se formasse em torno do eixo de rotação. Esse disco aqui seria o quê? No eixo da rotação? Seria o Sol. O centro desta nebulosa foi se tornando extremamente quente devido ao atrito das partículas, né? Dos corpos, formando uma protoestrela, que seria o quê? A fase inicial aí do nosso Solzinho, da nossa estrela. No entanto, parte desta nuvem de matéria permaneceu orbitando a protoestrela. Ou seja, o que sobrou ali da formação do Sol, vai dar origem à formação dos planetas. Alguém está falando do bate-papo? Não está aparecendo nenhum slide. Oh, God! Porque vocês não disseram. Pronto, e agora? Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver, Ana Beatriz. Pronto, me diga, viu, se eu fizer isso de novo.
Vamos lá. Então, cadê o que estava onde? Deixa eu voltar, senão vocês não vão entender. Ó, eu tô aqui, ó, nessa parte aqui. Tô lendo esse tópico aqui para vocês. A história da Terra começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, juntamente com a origem do sistema solar. Pronto. Vocês entenderam, né? A força de atração gravitacional das partículas. Nessa época havia uma nuvem de poeira e gases, certo? O que deu origem ao nosso sistema solar foi uma nuvem de poeira e gases. Essa nuvem de poeira e gases tinha uma rotação. E os corpos que existiam nessa nuvem de poeira e gases estavam sendo atraídos pela força gravitacional, certo? A força de atração gravitacional das partículas e gás desta nuvem causou um colapso gravitacional, reunindo a maior parte deste material, dessa nuvem de poeira e gases, no centro. E aí vai dar origem ao nosso Sol. Este colapso, acompanhado de rotação, fez com que um disco seria o nosso Sol, se formasse em torno do eixo de rotação, certo? Mas, o centro desta nebulosa foi se tornando extremamente quente devido ao atrito das partículas, formando uma protoestrela, que é o nosso Sol. No entanto, parte desta nuvem de matéria permaneceu orbitando a protoestrela. Quer dizer o quê aqui nessa parte? Quer dizer que nem todo o material dessa nuvem de poeira e gases deu origem somente ao Sol. O que sobrou do Sol, dessa protoestrela, do nosso Sol, em fase inicial, deu origem aos planetas, aos outros planetas. Os materiais rochosos vão constituir os planetas rochosos, né, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E o material gasoso vai dar origem aos planetas gasosos, que são quem? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, o que sobrou do Sol vai dar origem aos planetas. E não só planetas, porque, tipo, a gente também vai encontrar no nosso sistema solar cometas, asteroides, né, meteoroides. A gente vai encontrar outros corpos que também estão orbitando, que também estão circulando aí pelo nosso sistema solar. O que sobrou da origem lá do nosso sistema solar continua colidindo com planetas, com a Lua, com satélites naturais, enfim. Então, no entanto, parte desta nuvem de matéria, já falei isso. Esse é o princípio da formação do nosso Sol. Pronto, beleza. E a outra parte importante do texto era essa parte aqui embaixo. Vocês deveriam ter lido. No início do sistema solar, existiam apenas grãos microscópicos de poeira. Grãos microscópicos. Que, pela atração gravitacional, formavam corpos cada vez maiores. Um corpo colide com o outro e vai se agregando, né? Vai se tornando cada vez maior. E com mais massa. Aumentando, assim, sua capacidade de atrair outros corpos. Com esse processo de contínua agregação de matéria, formaram-se os chamados planetesimais. Professor, o que é um planetesimal? Seria um planeta, a fase inicial de um planeta? Sim. Então, o resto que sobrou da formação do Sol vai começar a colidir pela força gravitacional, vai se formar corpos maiores, e esses corpos maiores com maior densidade vão atrair cada vez mais massa para o seu centro. E aí vão se formando os planetas. É assim que começa, com os planetesimais. Esses corpos possuíam quase 1 quilômetro de diâmetro e representam o primeiro estágio, olha aí, de criação de um planeta. Aí depois desse estágio vem o estágio dos protoplanetas, que está logo aqui embaixo. Continuando o processo de acreção, de formação de um planeta, cerca de 100 mil anos depois, os planetesimais formaram corpos maiores. Por quê? Porque eles começaram a atrair cada vez mais corpos, né, para si. Com mais quilômetros de diâmetro, chamados de protoplanetas. Os protoplanetas seriam o quê? Seriam a fase já, uma segunda fase, depois dos planetesimais, para a formação de um planeta. Tchan, tchan, tchan. Aí outra parte importante que eu vi aqui, para vocês verem, foi aqui embaixo. Ó, essa parte aqui, vou grifar. Diz o seguinte: as colisões de baixa velocidade não resultavam no espalhamento de destroços, e os corpos ficavam próximos o suficiente para interagirem gravitacionalmente, resultando na formação de um corpo ainda maior. Os planetas do nosso sistema solar são resultados de colisões de baixa velocidade entre protoplanetas. Foi assim que eles se formaram. Um protoplaneta se chocava com o outro e ia se agrupando e formando um planeta cada vez maior. Deu para entender? Assim, de forma bem simplesinha. Aí deixa eu mostrar um esqueminha aqui para vocês. Com 2 minutos. Mas se eu explicar essa parte já tá. Ó, esse esquema aqui como é bacana. Ele mostra um pouquinho o que aconteceu, ó, com
o que aconteceu desde o Big Bang, ó, desde o Big Bang até a possível morte do Sol. Possível morte do Sol e game over para o nosso sistema solar aqui, né? Uma possível morte do Sol, game over, acabou. Morreu a nossa estrelinha, éramos nós uma vez. Aí pronto, vamos para o planeta Terra agora. Como é que se formou? Deixa eu vir para um... Vixe. Vou mostrar aqui um slide. Deixa eu botar um minuto. Me diga se vocês estão vendo o slide. Estão vendo? Sim, dá pra ver. Sim. Como se formou a Terra? A maior parte do nosso conhecimento sobre a origem da Terra e do Sistema Solar provém de estudos sobre asteroides. Verdade. O que seria um asteroide, professora? É um material rochoso que sobrou da formação dos planetas, do sistema do Sol? Sim, exatamente. O que se formou, na verdade, dos planetas, né? O que se formou do que restou dos planetas. Todo asteroide, ele pode ser fragmentado, pode se colidir com outros planetas e dar origem a um meteoroide. E esse meteoroide, quando chega até a superfície, ele é chamado de meteorito. E é muito interessante que a gente estude através dos asteroides a origem do nosso sistema solar, porque eles são um resquício do sistema solar. Então é por isso que a gente entende um pouquinho do que aconteceu na origem por causa dos asteroides. Como se formou a Terra. Após caírem na Terra, os asteroides são chamados de meteoritos. Certo? Professora, quando o meteoro ele atinge